Minha viagem ao céu. Mensagem urgente de Jesus. Pela graça especial de Deus, me deparei com o Evangelho de Jesus Cristo alguns anos atrás. Ao confessar meus pecados em joelhos em oração, implorando perdão com fé no sangue de Jesus Cristo, Jesus me mostrou misericórdia e salvou minha alma. Eu nasci de novo. Eu continuei em orações. Ele santificou minha alma, e mais tarde, me batizou com o Espírito Santo e fogo. Na quinta-feira, 30 de julho de 2015, ouvi uma voz audível que me dizia: vocês embarcarão numa jornada a partir da qual vocês podem retornar ou não. Isso aconteceu bem no tabernáculo, enquanto eu estava orando de joelhos, só imediatamente após a clínica de fé, pelo meu superintendente de distrito durante a Conferência do Trabalhador, que precedeu a recém-concluída reunião anual do acampamento da Igreja Apostólica da Fé na cidade de Fé, Igbeza, no estado de Ogun, Nigéria. Depois, comecei a ter alguns sentimentos estranhos de doença no meu corpo que faziam as pessoas perguntarem o que aconteceu comigo. Na fé, eu respondi: tudo está bem. Às 12h02 de domingo, no dia 2 de agosto de 2015, quando eu estava dormindo no dormitório onde eu estava alojado, uma mão invisível me acordou, e eu ouvi a mesma voz audível novamente, desta vez, me dizendo para ir ao tabernáculo para orar. Neste momento, eu estava tão doente, e sentia como se minha cabeça estivesse dividida em dois. Devido a isso, comecei a sussurrar algumas orações enquanto eu me deitava. Depois de muita relutância de minha parte, ouvi a mesma voz novamente dizendo: vá para o tabernáculo, e eu vou curá-lo. Em obediência, eu consegui me levantar e fui para o tabernáculo. Ao chegar lá, escrevi um pedido de oração pedindo a Deus para curar. Eu não tinha forças para me ajoelhar de novo, mas só conseguia me deitar no altar para orar. Eu acenei para um vizinho, para que me trouxesse qualquer ministro de Deus para orar por mim. Nesse ponto, parecia que o fim tinha chegado. Lembrei-me que o vizinho voltou sozinho, ajoelhou-se ao meu lado, e começou a orar por mim. Foi depois de todo este incidente, o vizinho mais tarde me contou que ele fez isso, por ordem do ministro que ele viu, e que no seu caminho de volta para mim, ele ouviu a voz audível de Jesus dizendo que eu havia sofrido ataque de flechas satânicas. Enquanto ele orava por mim, percebi que as minhas forças estavam se reduzindo, e minha voz baixando gradualmente, enquanto eu respondia amém, até que eu não conseguia pronunciar mais palavra. Isso era tudo que eu lembrava, enquanto eu estava ali. Então eu descobri que meu espírito, foi movido para fora do meu corpo, e quando meu espírito se levantou, vi meu corpo deitado no chão com flechas de tiro diante do meu corpo. Quando me afastei do meu corpo, vi o Senhor Jesus de pé ao meu lado cheio de glória, e estava com o seu rosto brilhante, tão resplandecente, que eu não podia olhar para o seu rosto. Ele me disse para olhar para a escuridão, na parte ocidental do tabernáculo, lado do pavilhão oeste. Eu vi algumas pessoas dentro da escuridão, e estavam disparando flechas para o meu corpo que estava deitado no chão. Então eu percebi que a doença era como resultado do ataque. Então, ansiosamente perguntei-lhe quem eram os que disparavam essas flechas, mas ele me disse que eu não tinha que conhecê-las. Em um piscar de olhos, estávamos fora do tabernáculo, em uma atmosfera muito diferente. O lugar estava cheio de glória, lindas casas, cenário incrível, mais do que palavras poderiam expressar. Eu imediatamente soube que estávamos no céu. Jesus então me levou a uma casa muito bonita, que não consigo descrever com palavras. Essa foi a segunda vez que ele me levou para aquela casa em particular. O primeiro incidente foi em uma conta anterior, quando ele me levou para o céu. Lá, vi pessoas que usavam roupas brancas como eu, movendo-se para um outro lado do céu, junto comigo. Então eu fui para um rio na minha frente, e como eu tentei atravessar, eu não poderia, enquanto outros que estavam vestindo o mesmo vestuário branco, faziam livremente. Quanto mais eu tentava, mais difícil era, e Jesus estava olhando para mim. Isso me levou a pedir a Jesus que me deixasse atravessar. Mas ele disse em sua resposta, que aqueles que atravessaram, não podem voltar para a terra. Eu então comecei a implorar a ele, para me deixar atravessar o rio, para que eu não voltasse à terra, e escapasse das dores e lutas que eu estava passando na terra. Então o Senhor Jesus me disse, que ele não permitiria que meu cadáver fosse levado de volta para a casa da reunião do campo, para que minha morte não pudesse afastar as pessoas dele. Neste momento, eu não me lembrava de ter uma esposa, filhos, ou qualquer propriedade terrena.
Quando Jesus não me permitiu, apesar de minha persistente súplica de me deixar atravessar, lembrei-me dos meus sofrimentos na terra. Foi então que Jesus me disse que ele permitiu que tudo isso acontecesse comigo. As coisas têm sido tão difíceis para mim, geralmente, desde a minha infância, e que continuaram mesmo depois de conhecer Cristo, de uma batalha para outra. O Senhor Jesus foi mais longe, e citou Apocalipse 13:7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua, e nação. Para minha alegria, ele também acrescentou, Apocalipse 12:11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Depois de perceber a seriedade de sua posição de não me deixar passar, eu perguntei a ele sobre o falecido reverendo Soyinka, o segundo supervisor da África, da Igreja de Fé Apostólica. Ele respondeu, esse é o meu verdadeiro servo, e está aqui no céu comigo. Perguntei ainda, sobre o nosso terceiro supervisor da África, o reverendo Paulo Akazui. Ele me disse que ele estava igualmente com ele no céu, mas por ter sofrido uma lesão, ele teve que levá-lo cedo para que sua obra não sofresse. Em um piscar de olhos, estávamos de volta ao tabernáculo no acampamento, e o Senhor me levou a diferentes centros de hospedagem para campistas. Nosso primeiro lugar de visita foi o lugar de hospedagem do meu distrito, onde nós nos encontramos orando de joelhos no meio da noite. Isto alegrou o meu coração. Deixamos o dormitório de alojamento no andar superior, acima do centro de informação, onde eu estava alojado com outros ministros. Encontramos pessoas que dormiam fisicamente, mas muitos, de acordo com Jesus, estavam mais adormecidos profundamente e espiritualmente. Jesus apontou para meu pastor que estava dormindo fisicamente, mas não dormia espiritualmente, e disse, ele é meu. Depois disso, nos encontramos Jesus e eu no tabernáculo. Enquanto isso, nunca caminhávamos para qualquer um desses lugares que íamos. O movimento era a velocidade do pensamento. Havia pessoas orando muito fervorosamente no tabernáculo, mas o Senhor Jesus disse algo muito triste. Ele disse que as pessoas não estavam prontas para a sua vinda. Fiquei surpreso com isso, e agora perguntava sobre aquelas pessoas que estavam orando. Em sua resposta, ele disse que muitos deles estão dentro de casa e clamando a ele pelo salvamento, enquanto eles estão negando-lhe o acesso para fazer o salvamento, bloqueando a porta, enquanto ele, Jesus, está esperando fora para entregá-los, mas não poderia entrar, pois a porta está bloqueada. Apocalipse 3:15-16, e 19-21. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê pois zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta, e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Jesus também acrescentou, que as pessoas hoje são particulares sobre todas estas coisas, que ele prometeu ser acrescentadas sem esforço, se eles buscarem primeiro o reino de Deus e sua justiça. Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Marcos 4:19. Mas os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, e fica infrutífera. Ele foi mais longe, dizendo que muitos tinham seus nomes inicialmente escritos no livro da vida, mas por causa dos cuidados e perseguições das coisas deste mundo, eles esquecem de se preparar para a sua vinda, e seus nomes são removidos do livro da vida. Eles não se lembram de casa, céu, novamente, mas preferem orar por coisas terrenas, todas estas coisas, ao mesmo tempo em que se esquecem de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Curiosamente, ele disse que ele ainda tem poucos que estão renovando e mantendo seus nomes no livro da vida diariamente, lavado em seu sangue. Apocalipse 3:3-5. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso.
O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Ele agora acrescentou, que todas as coisas estão estabelecidas no céu para a sua vinda, mas apenas poucos estão prontos, apenas como uma gota de água em uma bacia. Jesus então especificamente disse, que ele estava me enviando de volta ao mundo, para um propósito específico, dizer às pessoas que sua vinda é muito, muito iminente, e como uma questão de fato, em menos de uma hora. Profeticamente falando, segundo a Pedro 3:8. Mateus 7, 13 a 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Ele também me deu uma mensagem particular para minha esposa, que foi o momento em que eu me lembrei que eu era casado, e tinha filhos. Eu então perguntei a Jesus, que como seria isso, desde que eu não era um pastor, nem um superintendente, nem um homem de muitas palavras. O Senhor Jesus respondeu e me disse que me apoiaria sempre, e onde quer que eu fosse para dar o testemunho. Jesus acrescentou, que haveria 3 categorias de pessoas que iriam ouvir meu testemunho. Os primeiros, ouvirão a palavra e a espalharão. O segundo grupo ouvirá, e corrigirá seus caminhos, e ele os salvará. O terceiro grupo irá ignorar o aviso, e perecerá. Jesus Cristo estava me cumprimentando e me felicitando, mas eu não respondi porque eu não estava feliz, apenas porque ele queria que eu voltasse. Tendo notado isso em mim, ele disse, eu estarei com você. Por fim, Jesus me pediu para voltar ao meu corpo que estava deitado no chão sobre o altar no tabernáculo. Como eu estava relutante, ele me instruiu pela segunda vez, e eu entrei. Nisso, foi quando eu acordei e comecei a chorar. Eu ainda estava vendo Jesus Cristo de pé, quando eu me levantei fisicamente, e eu notei que a dor de cabeça e toda a doença tinham desaparecido. Jesus Cristo mais tarde desapareceu de minha vista, enquanto eu estava compartilhando o testemunho com o mesmo irmão que orou comigo. Eu viajei para casa naquele domingo, para Curiondo, estado da Nigéria. Fiquei muito surpreso, ao ouvir mais tarde que meu chefe de distrito disse em seu sermão naquele mesmo dia, que Jesus disse a ele que o nome de muitos foram removidos do livro da vida, mas prometeu libertá-los se eles se arrependessem e orassem. Também, foi mencionado em suas palavras subsequentes de admoestação durante o acampamento de reunião, de que muitos estão meio mortos espiritualmente, e perseguindo coisas materiais em suas orações. Isso confirmava o Espírito de Deus. Se você não deu a sua vida a Cristo, ou já descarrilou em seu foco, não há melhor momento do que agora para corrigir, e corrigir todos os erros. Por favor, orem e tomem uma decisão hoje. Qual dos 3 grupos você quer pertencer? Eu imploro a você para, por favor, fazer parte daqueles que irão alterar os seus caminhos e também participar na partilha da mensagem. Por favor, não mantenha esta mensagem para si mesmo. Ajude a compartilhar com as pessoas que você se deparar em todas as plataformas. Lembre-se de que não temos mais tempo, em menos de uma hora no tempo dos céus. Esteja preparado.